Nosso estudo de hoje é a lição 21 do livro Estude Viva, tem por título Lugar para Ela. Todos nós precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do espírito, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a fantasia é capaz de suscitar a loucura sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações para que o esclarecimento não se torne fogo devorador das plantações da esperança. Todos nós precisamos da justiça, porque a justiça é a lei em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Todos nós precisamos de lógica, porque lógica é a razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar o crime, à conta do sentimento. Entretanto, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. Todos nós precisamos de ordem, porque a ordem é a disciplina em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora sobre a capa dos bons intentos. Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica, a ordem, buscando a caridade e reservando em todos os nossos atos um lugar para ela, porquanto a caridade é a força do amor, e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal sob a raiz sublime da vida que é Deus. É por isso que Allan Kardec, cônscio de que restaurava o Evangelho do Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, inscreveu nos pórticos do Espiritismo a divisa inovildável destinada a quantos lhe abraçam as realizações e os princípios. Fora da caridade não há salvação. Em termos lógicos, na vida, não há vida sem responsabilidade, todo ser tem direitos e obrigações. Não há ação sem testemunha, somos participantes da vida universal. Não há bem ou mal gerados espontaneamente, todo ato surge após o autor. Não há erro com razão, só a verdade é lógica. Não há sentimentos incontroláveis, o espírito é o criador da própria emoção. Não há dificuldade intransponível, cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que viceja o ensolamento, a felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor é vida e a vida é a eternidade. Gente, a lição de hoje é uma lição linda, porque vamos pegar agora o estudo mais profundo da caridade. Vamos sempre partir do princípio daquela caridade, segundo entendia Jesus lá no Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com a imperfeição dos outros. E nós vamos, no primeiro momento, pensar na gente. Falar assim, eu não gosto quando as pessoas são benevolentes para comigo, eu não gosto quando as pessoas perdoam os equívocos que eu pratico, e eu não quero que as pessoas tenham compreensão dos defeitos que eu trago ainda comigo. Então, o que eu quero para mim, eu quero para os outros. E aí o que acontece? O Emmanuel vem fazer uma análise em torno da verdade, em torno da justiça, em torno da lógica, em torno da ordem. Porque nós vamos perceber o seguinte, que aqui no mundo de expiações e provas, sem exceção, e é sem exceção mesmo, se nós fôssemos espíritos perfeitos, a gente não estava aqui, a gente estaria lá nos mundos ditosos, como lá tem a classificação do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou nem falar mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração, quando a gente estuda lá de maneira mais detalhada, com cuidado, ele vem falar, é um mundo onde aqueles que ainda têm o que expiar, descansam de suas fadigas, estudam, se preparam para poder passar pelas últimas expiações. Terminou o ciclo de expiação, eu não preciso nem mais mundo de expiações e prova, que é o nosso, nem mundo de regeneração, eu vou lá para os ditosos. Se nós fôssemos perfeitos, a gente estava lá na frente. Então o que acontece? Aqui, todos nós ainda temos problemas com a verdade.
Dói demais quando alguém senta na nossa frente e começa a falar a verdade nua e crua do que nós somos ainda, do que a gente ainda faz ainda nesses pequenos detalhes. Dói tanto que a gente sempre traz assim como exemplo marcante o que está no livro Nosso Lar, quando o André Luiz ele vai pedir permissão para ir na casa dele, né? Não é esse capítulo não, me equívoco meu aqui. É um capítulo em que André Luiz vai conversar com um médico sobre o que ele vai fazer lá no Nosso Lar, e o médico fala para ele, simplesmente fala: André, a gente precisa muito de trabalhadores que façam isso, isso e isso, mas eu estou vendo aqui, ó, dentro do seu currículo aqui, porque todos nós trazemos um currículo, ele leva no currículo, você ainda tem essa prática, tem esse comportamento, ó, nós estamos torcendo por você, mas não está habilitado para esse trabalho. E aí o André Luiz ele termina o capítulo dizendo mais ou menos assim: eu preferia que um inimigo jogasse na minha cara mesmo o que eu sou, do que aquele médico falando com todo aquele amor, com todo aquele cuidado dos meus defeitos, porque dói na gente, a gente ter acesso à verdade. Outra coisa, justiça. Eu já tive uma vez, de frente com o nosso Código Penal vigente, e lendo os crimes, e falando quais foram os crimes que eu cometi nessa encarnação, e se eu tivesse que realmente responder por cada um deles. Porque tem crimes ali que passam batidos da maioria de nós aqui. O crime de calúnia, por exemplo, de difamação e de injúria, os crimes contra a honra. São crimes que a gente fica assim, poxa, quantas vezes eu não injuriei um juiz de futebol porque ele marcou de maneira equivocada ou contrário ao meu time, às vezes estava até certo. Né? A gente tem mania de falar, juiz ladrão, é um crime, isso é uma injúria. E eu comecei a colocar desde os pequenos crimes, né, até alguns maiores, sim, pequenas lesões corporais que a gente, na adolescência, já na fase adulta às vezes, alguns insultos, alguma coisa, o furto, por exemplo, de alguma coisa dentro de casa, são pequenas coisas, mas são crimes. Se a justiça fosse pegar a gente realmente, né, sem a caridade, a gente, ele bota aqui, ó, a manifestação do direito se tornaria intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Depois ele fala da lógica também, fala se a caridade não estiver presidindo a lógica, o discernimento vai se converter em vaidade, obstruindo os serviços da educação. E por fim ele fala da ordem, então ele vem falar de verdade, justiça, lógica e ordem, mas pedindo para a gente, encarecidamente, para que a gente coloque sempre a caridade, essa medida para poder julgar os outros. E é interessante que a gente naturalmente, a gente já traz essa tendência dentro da gente quando a gente gosta de alguém. A gente vê o erro da pessoa, mas a gente naturalmente tem aquela indulgência de estar sempre protegendo, de estar sempre de alguma maneira, né, criando ali um bloqueio para que as pessoas não vejam os defeitos, blindando mesmo aquela pessoa. Isso significa amor mesmo, significa caridade mesmo. Mas a gente não consegue fazer isso com todo mundo, por quê? Então vai chegar um dia que, assim como Jesus, assim como esses espíritos mais evoluídos que às vezes a gente tem contato aqui na Terra, a gente vai ter essa empatia com todos e vai ter essa blindagem, essa indulgência com os defeitos de todo mundo. E é isso que a caridade vem mandando fazer. E, por fim, o André Luiz traz aqui algumas recomendações. Ele fala, não há vida sem responsabilidade. Todo mundo tem direito e obrigação. Ele vem fazer o seguinte, a gente não está falando dos outros, vamos falar agora da gente. Então, não tem vida sem responsabilidade, não. Todo mundo, assim como ele tem direito e obrigação, também tem. Não há ação sem testemunha, porque somos participantes da vida universal, estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, como dizia Paulo de Tarso. Não há bem ou mal gerado espontaneamente, todo ato surge após o autor. Ele vem trazer agora a responsabilidade para cima da gente, vem falar de lógica aqui no final. Não há erro com razão, só a verdade é que é lógica. Não há sentimentos incontroláveis, o espírito é o criador da própria emoção. Então, são dicas valiosíssimas para que a gente possa ter aí no nosso cardápio aí de hoje, para a gente poder estar avaliando em que ponto moral a gente se encontra e o que a gente pode fazer para buscar cada vez mais a nossa reforma íntima de encontro com o Pai.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.